queremos que nossos filhos comam de tudo e muito. Mas o pai está se achando gordinho e vive falando que tem que comer menos. A mãe, sempre preocupada, só fala que está de dieta. O primo toma refrigerante na mamadeira. E o único alface que os adultos comem é o que está lá no sanduíche. De que forma a família pode impactar na relação que a criança tem com a comida? Em toda. No começo, a criança pode até comer de tudo e aceitar de tudo, mas ela não vai ser um estranho fora do ninho. Como diz minha mãe, os que não puxam aos seus são monstros. A criança, a partir do momento que ela começa a ter percepção, ela vai entender que as pessoas estão optando por comer isso ou aquilo, que aquilo é gostoso. Então, por que ela tem que comer o brócolis, a rúcula, o agrião, se está todo mundo comendo batata frita? Os hábitos alimentares têm que ser instituídos desde pequeno. É muito difícil tirar manias de velho. E é por isso que eu falo que a época da introdução alimentar da criança é uma ótima época, é uma ótima oportunidade da família rever os seus hábitos alimentares. A criança ela tem que se sentir parte de um todo. Então, por que a gente não busca voltar a fazer as refeições em família? Ter tempo para que os momentos em família, os momentos em que a criança esteja comendo, sejam prazerosos, sejam momentos de união. A gente tem que livrar aquela responsabilidade ou a ansiedade que a gente tem de querer que a criança esvazie um prato ou não deixe nada. A gente tem que se atentar aos sinais de saciedade. E a minha saciedade, ela é diferente da sua. Nem mesmo os adultos comem iguais. Por que a gente quer que as crianças comam? Outro problema muito grande é a falta de rotina. Justamente essa questão de não ter horários. Uma criança que belisca tudo o dia inteiro, ela nunca vai ter fome o suficiente para fazer uma refeição adequada. Então, aquela questão das guloseimas, sucos, bolachas, balinhas serem ofertados a qualquer momento atrapalha sim na alimentação da criança. A gente tem muitos casos hoje do que a gente chama de fome oculta. São crianças que às vezes estão até acima do peso, mas têm deficiências de micronutrientes, como zinco, cobre, vitaminas, que vão influenciar diretamente no desenvolvimento cognitivo, no coeficiente de inteligência e no desenvolvimento ósseo e da massa muscular dessa criança. A gente tem que lembrar que a gente está fazendo a programação metabólica. Desde a gestação até os 2 anos da criança, a gente vai estar gravando o sistema que ela vai rodar para o resto da vida. Então, aquilo que você planta, ele vai colher sendo o adulto de amanhã. A gente tem que começar agora. Aproveitar a refeição para reforçar os vínculos familiares. E sempre buscar qualidade. Eu prefiro uma criança que coma 2 brócolis do que uma criança que coma 5 hambúrgueres. A gente tem que pensar nisso. E quando a gente fala de instaurar hábitos e criar uma relação saudável com a comida, isso também entra a questão de você permitir, à medida que a criança vai desenvolvendo habilidades, a que ela participe do preparo. Então, deixa ela descascar um ovo cozido, né, a cortar alguma coisa com monitorização a partir do momento que você tenha segurança para isso. Nessa questão, a gente não desenvolve só a sensação da criança. A gente desenvolve que ela é parte daquilo. E ela fica mais estimulada desde quando ela está no preparo. Tentem plantar pequenas hortinhas, mesmo em vasinhos dentro de casa, podem provocar uma mudança incrível na aceitação alimentar dos filhos de vocês. Aqui em casa provocou. A Maitê, que muitas vezes não aceitava os verdinhos, depois daquela fase de seletividade alimentar, ela passou a comer cebolinha do pé, crua, quando a gente começou a nossa horta. Então, gente,
não queiram criar crianças que comam bem sem antes mudar os próprios hábitos. Crianças são esponjas, elas trabalham por imitação. E os hábitos familiares vão falar tudo. Até a próxima!